Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa casa. Eu não tenho ninguém pela primeira vez aqui, não é? E vamos dar continuidade com as nossas atividades. Hoje o Lourenço não pode já estar com nós, tivemos uma musicoterapia de som, né? Vamos dar continuidade com a nossa. Convidando vocês que se sentem numa posição mais confortável. E quem puder apagar a luz, melhor. Vamos pensar em Jesus, no nosso Mestre tão querido. Relembrar mais uma vez a sua passagem quando andou entre os homens. Relembrar seu rosto muito belo, seu olhar claro, seus cabelos ao vento, seu sorriso nos lábios e a luminosidade que se irradiava dele, por tanto nos amar. E dizer assim: Senhor, estamos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome. E como sempre, Pai, precisando muito de Tua presença em nossas vidas. Estende, Senhor, sobre todos nós aqui presentes as Tuas mãos dadivosas. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua luz, a Tua paz. Consola, Senhor, todos os corações aflitos. Nos impulsiona, Senhor, sempre para a frente em direção à Tua luz. Sustenta-nos, Senhor, em nossas fraquezas. E não permite, Pai, que venhamos a cair em tentações que já caímos no passado. Mas guia-nos sempre para o caminho reto, que nos leva à paz, à felicidade e à luz. Derrama, Senhor, em especial sobre o palestrante da noite, as Tuas bênçãos. Que Suas palavras possam tocar os nossos corações, que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Em Teu nome, Mestre querido, que damos por iniciadas as atividades da noite, rogando mais uma vez que o Senhor não nos abandone e continue conosco hoje e sempre. Assim seja. Então, vou fazer a leitura do capítulo 2 do Evangelho, só um trechinho para não ocupar muito tempo do Rodrigo. Meu reino não é deste mundo. E o item é o item 5, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. E agora, para dar continuidade com o estudo, nós convidamos o Rodrigo. E desde já agradecemos.
Boa noite a todos. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Que quando a gente vem aqui trazer algum tema novo, a gente vai estudar e a gente amplia os nossos horizontes, aprende. Às vezes, quem está falando, às vezes aprende mais, porque vai atrás da informação e acaba descobrindo muitas coisas novas, né? Mas o nosso tema de hoje é sobre os desencarnes coletivos e a renovação espiritual. E quando a gente fala em desencarne, em morte, as pessoas normalmente têm uma certa aversão, né? A maioria das pessoas não gostam de falar de morte, acham um assunto muito triste, muito deprimente e ao mesmo tempo muito impactante, muito misterioso. Apesar das religiões oferecerem alternativas, né, de explicações para o que acontece na passagem para uma outra vida, o que é a morte, a verdade é que a maioria das pessoas tem essa grande dúvida, esse grande medo, né, do que significa a morte. Mesmo nós espíritas, acredito que todos nós temos, por mais segurança, por mais certeza desses ensinos, por mais que nós tenhamos presenciado fatos que comprovam, corroboram, né, as nossas teses, mas mesmo assim fica aquele frio na espinha, né, a passagem, esse momento decisivo, né, da passagem da vida material para a vida espiritual. E o impacto é ainda maior quando se trata desses desencarnes coletivos, né? Quando se fala assim, olha, houve um evento ali onde desencarnaram dezenas, centenas, milhares de pessoas, aquilo traz um impacto muito grande para a humanidade. As pessoas ficam atônitas, como é que aconteceu isso? Como é que pode? O que essas pessoas fizeram, deixaram de fazer? Será que tem alguma relação? Era um momento delas realmente ou não era? O que é isso? E as pessoas ficam se debatendo sobre esse tema. Por quê? Por quê? Então hoje nós vamos tentar compreender um pouco melhor, não é? Explanar um pouco melhor sobre esse tema à luz da doutrina espírita, porque a doutrina espírita justamente, como que ela surge? Ela vem dos ensinamentos dos espíritos, que já fizeram a passagem e podem nos orientar sobre o que realmente acontece nesse momento. Então a doutrina espírita, ao contrário das religiões, ela não é baseada numa fé irracional, baseada em algum texto, uma interpretação de algum texto, mas das experiências dos espíritos, que através dos médiuns vem trazer exatamente como se passa, o que acontece, por que acontece esses fenômenos, né? Esses eventos. Eu não sei se está dando para ver, eu peguei essa imagem, que ela traz aqui diversos eventos, né, situações aí que foram presenciadas, né, pela humanidade ao longo das décadas, dos séculos, e que representam exatamente situações onde houve desencarnes coletivos, mortes de dezenas, centenas de pessoas, às vezes de um momento para o outro, em questão de minutos ou de horas, um grande número de desencarne, né? Então nós temos aqueles eventos que são chamados as catástrofes naturais, que são as forças da natureza, os terremotos, maremotos, tsunamis, né? As epidemias. Mas nós também temos aqueles eventos que são causados pelo ser humano, como a guerra, como os incêndios, né? Nós temos eventos que também são causados pelo ser humano, onde desencarna um número muito grande de pessoas. Pois é, a questão é essa, né? Isso. Então, nós temos que analisar isso sobre um princípio fundamental. Qual é esse princípio fundamental? Nós temos certeza de que existe um poder superior, um Criador para todas as coisas, e que esse Criador é perfeito e justo, porque não seria perfeito se não fosse justo.
Então, como é que a gente explica, né, esses acontecimentos aí que ao longo da história tem ceifado a vida de tantas pessoas, levado essas pessoas, né, muitas delas à descrença, ou a esfriar, né, a sua fé, a sua certeza em relação à bondade e à justiça de Deus. Então nós vemos aqui, olha, um exemplo de um incêndio num edifício, e a gente sabe que ao longo da história houveram muitos incêndios, onde muitas pessoas morreram, queimadas, asfixiadas, né, mortes terríveis. Então, como explicar essas mortes coletivas e repentinas de pessoas de diferentes idades, comportamentos e crenças perante a justiça divina? Como justificar perante a justiça divina? Então, nesses eventos, normalmente a morte não vai escolher. Ah, você é bom, você é mau, você vai morrer, você vai viver. Ah, você é novo, você é velho, você vai morrer ou viver. Não existe separação, né? Normalmente nesses eventos acabam desencarnando todos, independente do comportamento, da crença, da religião, né? Acaba sendo englobando todos. Então, como justificar isso? Será que Deus está sendo injusto? Por que que no meio daquelas pessoas não teria pessoas boas, pessoas de boa índole, de bom coração? Por que que elas não sobreviveram? E às vezes uma que nem era tão bom aos nossos olhos, né? Porque a gente não deve julgar, mas aparentemente não era. Por que que aquela sobreviveu? Onde é que está a justiça divina? Qual é a lógica para justificar que num incêndio desse morram pessoas tão boas, pessoas que a gente admirava, pessoas que faziam bem? E às vezes um que não era desse comportamento se salvou. Como explicar, né, então, que nessas tragédias algumas pessoas sobrevivem milagrosamente? Então, eu achei incrível esse caso. Vocês se recordam, acho que foi no mês de junho, foi no mês de junho, né, que um avião lá na Índia caiu logo depois de decolar. E caiu sobre alguns prédios e morreram mais de 250 pessoas, né, naquele momento. Mas, incrivelmente, esse homem que aparece aqui, né, do lado direito, ele sobreviveu. Ele estava dentro do avião. Na queda, eu acredito que ele foi jogado para fora do avião. E de repente, no meio daquela confusão, aparece ele com o celular. As pessoas não acreditavam, não é possível. Como é que um avião nessa condição e você sai de dentro dos escombros com o celular, ainda está com o celular na mão? Então é algo assim realmente que é aquele ponto de interrogação para a gente. Isso, né? Aquele acidente, alguns, né? A maioria faleceu e outros sobreviveram milagrosamente. Quando a gente fala milagrosamente, é porque às vezes a gente não tem todas as respostas, e aí a gente vai dizer que é um verdadeiro milagre, mas não no sentido de algo que desafia as leis divinas, porque tudo tem uma explicação dentro das leis divinas, né? Então esses eventos, eu fiz uma pesquisa e não são tão raros, já houveram casos, né, de centenas de mortos e 1 ou 2 sobreviveram. Então, como explicar isso? O que é que essas pessoas têm de especial, têm de diferente, para justificar que elas tenham sobrevivido a esses eventos, né? Esses desencarnes coletivos e outras não? Inclusive, esse homem, ele perdeu o irmão, né? O irmão estava do lado dele, aparentemente do lado dele, sentado na poltrona do lado e faleceu, e ele sobreviveu, né? Ele parece que ele é britânico e indiano, ele tem dupla nacionalidade, né? Ele estava na Índia, voltando para a Inglaterra, parece, quando aconteceu o acidente. E nesse acidente, esse avião caiu sobre parece que era um alojamento de estudantes de medicina, né? E morreram também muitos estudantes que estavam ali naquele momento, né? Estava precisando de médico. Quem sabe, né?
E aí, olha só que coisa horrível, né? Esses acidentes. Se bem que no Brasil a gente não pode nem questionar, porque infelizmente, né, nós temos um dos trânsitos, né, das rodovias mais violentas, com o maior número de mortes. E aí a gente não pode nem ir atrás de explicações. Somos nós, né? Nós precisamos melhorar, ter mais responsabilidade, né, na forma de conduzir, na forma de dirigir. Muitas vezes, né, dirigimos sob influência de álcool. Então, muitas vezes nem é uma questão assim de explicações milagrosas, miraculosas, mas é algo que nós que estamos contribuindo, né, através do nosso comportamento. Mas sempre existe essa questão, acaso ou fatalidade? No sentido, foi algo assim, aquelas pessoas, por acaso elas estavam ali? Será? Olha, deram azar de estar aqui ali naquele momento, e aí aconteceu o instante da morte? Ou era uma fatalidade? Então não adiantava, aquilo estava determinado, aquelas pessoas teriam que desencarnar naquele momento. Isso, então, pessoas às vezes se reúnem que nunca se viram antes, naquele momento, embarcam naquele transporte e falecem sem nunca terem se visto antes, né? Então nós vamos tentar esclarecer isso, né? O que é o acaso, o que é fatalidade? Será que tudo é fatalidade? Será que nós não temos como interferir nessa programação? Será que o dia da nossa morte já está definido antecipadamente? É uma questão muito interessante. Para algumas pessoas existe um dia definido e não importa o que a pessoa faça, aquele dia vai acontecer. Para outras dizem que não, isso aí não é assim, pode ter mudanças, quem sabe, né? Então, à luz da doutrina espírita, o que nós sabemos? Nós somos espíritos, nós estamos submetidos a uma lei de progresso, e nós vamos reencarnando para adquirir conhecimento, para nos burilarmos, né, das nossas más tendências, dos nossos erros. Então, nós não estamos aqui pela primeira vez, nós somos passageiros já de muitas vezes aqui nesse planeta Terra. E será que nós somos sempre como nós somos hoje? Ou vocês acham que a gente vai se transformando ao longo do tempo? A gente vai se transformando, né? Então, lá no passado, provavelmente, nós éramos ainda muito mais atrasados do que somos hoje. Fazíamos coisas que hoje nós não fazemos, nós nos arrependemos. Isso acontece até durante a nossa vida, né? Às vezes na nossa infância, juventude, a gente toma algumas decisões, alguns comportamentos, quando a gente fica mais velho, diz, puxa, mas eu não precisava ter feito aquilo, né? Me arrependo de ter falado aquilo naquele dia, mas eu era jovem e tal. Então, se nessa vida a gente já observa uma mudança, imagine em relação às nossas vidas anteriores. Mas o fato é que, perante a justiça divina, tudo que nós fazemos, tem consequências. O que nós fizemos ontem vai ter consequências hoje, vai ter consequências amanhã. É uma lei natural, é uma lei divina, é uma lei de justiça, porque senão, eu posso fazer o que eu quiser e depois nada vai me acontecer. Isso não é justiça. E para que haja o progresso, a gente precisa sofrer as consequências dos nossos atos, para o bem, mas também para o mal. Se eu cometi um delito no meu passado, numa outra vida, às vezes perante os homens ficou esquecido lá, nunca fui julgado, nunca fui condenado, mas perante a justiça divina eu estou em débito. E aí, olha, esse exemplo, né? O dominó, as peças de dominó, você derruba a primeira peça, imaginando que ali nunca vai ter um retorno, mas tem, né? Vai voltar e você vai ter que pagar pela aquilo que você fez. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, quando as pessoas clamam por justiça, querem fazer justiça a qualquer custo,
pegar, né, em armas para fazer justiça, elas estão esquecendo que existe uma lei natural, que Deus já se incumbe de realizar essa justiça. Mas, além de justo, Deus é bom. Então, será que se nós fizermos algo lá no nosso passado, a gente vai ter que pagar da mesma forma, sofrer? A gente sabe que não, né? Porque o importante para Deus não é a punição, é a educação, né? É o aprendizado. Então, é como um filho, quando a gente vê o filho fazendo coisas erradas, a gente vai punir. Mas se ele demonstrar arrependimento, se ele demonstrar que não vai mais fazer aquilo, a gente não vai continuar na punição. Porque o objetivo do pai é educar o filho, se ele ama o filho, né? Da mesma forma, Deus, que é nosso pai, nos ama infinitamente mais do que nós amamos aos nossos filhos, como é que ele vai determinar que a gente vai ter que pagar de uma forma determinada, cruel, ainda que a gente tenha aprendido? Não. Então, quando a gente fala em justiça, quando a gente fala em lei de causa e efeito, ação e reação, a gente tem que tomar cuidado. Não significa que se eu assassinei, eu vou ser assassinado. Se eu roubei, eu vou ser roubado. Tudo tem que ser, tudo vai voltar na mesma medida, da mesma forma. Não. Mas se a gente se arrepende, se a gente começa a praticar o bem, se a gente demonstra que já aprendeu, por que a gente vai passar por aquilo? Pode vir pior. Aí eu concordo com você, porque a dose, né, vai aumentando. Olha, você não se corrigiu, agora você vai ter uma dose um pouquinho maior, até você... A dor, infelizmente, é a nossa mestra, né? Quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Exatamente. Pois é. Então, nós começamos a entender o porquê que às vezes acontecem essas coisas, né? Esses eventos, né, de mortes coletivas, coisas assim aparentemente inexplicáveis, porque não tem explicação na vida atual. Às vezes não tem explicação. Olha, a pessoa boa, faz o bem, amorosa, bom pai, bom filho, aí de repente passa por uma provação terrível, uma morte dolorosa. Mas como pode ser isso? Mas ele não era bom, por que ele passou? Isso. Mas será que lá no passado não tinha coisas ainda que ele precisava aprender? Não tem um aprendizado aí que ele precisa? Apesar dele ter demonstrado que já se arrependeu, que ele já começa a praticar o bem, mas nós não sabemos o passado da pessoa. Então, o importante é a gente entender o seguinte: tudo tem uma explicação. Isso, nós vamos ver isso, né? Somos nós mesmos que pedimos, né, passar por determinadas provas. Então, lá no Livro dos Espíritos, a questão 991, Allan Kardec ele perguntou para os espíritos qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual. Então, muitas vezes aqui na Terra, a gente pode, né, muitas pessoas têm uma vida assim de desvios, de erros, de delitos, e a pessoa não se corrige, né? Desencarna com aqueles mesmos hábitos, comportamentos. Mas às vezes chega lá no plano espiritual, a pessoa, vamos dizer assim, cai na real, né? Ela começa a compreender a extensão dos males que ela praticou. Aí ela vai para o primeiro estágio, que é o arrependimento. Então ela diz: oxa, eu fiz aquilo, eu não tinha perfeita consciência, agora eu sei a extensão do que eu pratiquei e eu estou arrependido. E nesse caso, a pessoa já está desencarnada, o que acontece? Aí os espíritos respondem: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar suas faltas. Então, mas será que o espírito não pode evoluir lá no plano espiritual? Pode.
Mas quando aqui na Terra, em contato, né, com a humanidade, com todas as dificuldades, todos os sofrimentos, os desafios, é que a gente vai evoluir mais. É uma evolução mais acelerada. Então o espírito, lá no plano espiritual, ele vai pedir. Ele está vendo pessoas felizes em planos mais elevados, ele quer também essa felicidade. Ele vai dizer, como é que eu vou conseguir alcançar esses planos mais evoluídos, onde existe realmente paz, felicidade, onde eles realmente estão gozando da verdadeira felicidade. Aí o instrutor vai dizer, você tem que purificar, se purificar, você tem que voltar, você ainda tem débitos, você deixou pessoas magoadas, infelizes lá na terra, você cometeu desatinos, agora você vai ter que corrigir. Você está arrependido? Vamos agora passar para a reparação. Uma mãe pediu ao Chico para poder explicar uma coisa que ela estava muito preocupada. E o filho dela nasceu sem braço, mudo, surdo, todo defeituoso. E aí, na última vez que ela levou ele ao médico, eles iam amputar as pernas dele. Aí ela perguntou o que fazer. Pegou o Chico, virou para ela e falou, a senhora vai ter uma surpresa. É a 10ª vez que ele tenta suicidar. Ele já suicidou 9. Vai enterrar a 10ª. Então eles vão amputar a perna dele para ele não enterrar a 10ª. Agora você vê quantas vezes ele reencarnou, quantas vezes ele suicidou, e o Chico explicando isso para ela com um dom, com a caridade, um amor. A mãe saiu de lá agradecendo, porque ele falou com ela, ele não vai suicidar dessa vez. Eles estão segurando ele de toda maneira. Essa história é bem conhecida, né? Demonstra, né, como a espiritualidade vai nos auxiliar para que a gente não volte a errar. Né? Estou encontrado todos os meses, às vezes o que a gente imagina ser um mal é um bem, está fazendo para nós. E na questão 258, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim, no estado errante, ou seja, lá no plano espiritual, né, como espírito desencarnado, e antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Então, olha, essa é a que a gente chama de programação. Será que existe uma programação? A gente sabe antecipadamente o gênero de provas, dificuldades que a gente vai ter que passar aqui durante a nossa existência? E olha que resposta surpreendente, né? Que os espíritos disseram, ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando a gente estiver reclamando, né, das nossas dificuldades, vamos lembrar que fomos nós mesmos que escolhemos, talvez não os detalhes mínimos, mas o gênero, as dificuldades de uma maneira geral, somos nós. E por que a gente escolhe essas dificuldades? Porque a gente quer evoluir, a gente quer ser feliz, a gente quer quitar os nossos débitos, porque é um fardo muito pesado que a gente carrega. A consciência culpada é um fardo muito pesado, a gente carrega as coisas. Imagina que nós aqui, nós não lembramos das nossas vidas anteriores. Mas se nós lembrássemos dos nossos equívocos, quantas pessoas nós fizemos o mal, como estaria a nossa consciência agora? Então o Espírito ele pede, ele escolhe, eu preciso passar por isso, e às vezes escolhe, nós vamos ver provas parecidas, né, que às vezes são cumpridas em forma coletiva. Então a gente vai ver que muitas vezes esses desencarnes coletivos estão relacionados ao gênero de provas que o espírito escolheu no passado. Aqui também na questão 737, né, do Livro dos Espíritos, com que objetivo Deus castiga a humanidade com calamidades destruidoras? Para que ela avance mais rápido. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Esses transtornos são frequentemente
necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, que coisa fantástica. Então, as catástrofes, né, esses eventos extraordinários, muitas vezes são a forma que a espiritualidade superior e Deus, em última análise, vai acelerar o processo, o progresso da humanidade. Então surgem às vezes epidemias e morre tanta gente, acidentes, erupções, e a gente fica, meu Deus, mas por quê? Mas depois disso, a humanidade se renova. Novos espíritos vêm reencarnar, trazendo ideias novas. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade em muitos momentos. Então, às vezes, é preciso destruir no sentido de que é preciso desfazer para fazer, como uma casa que está cheia de problemas, né? Às vezes é melhor a gente colocar abaixo e começar do zero do que tentar fazer um remendozinho aqui e ali. Não é verdade? Então, a lei que age sobre um indivíduo, a lei divina, né? É a mesma que age sobre uma família ou uma nação. Não há diferença, né? Todos nós somos iguais perante Deus. E as coletividades, as famílias, os grupos, as nações, também são feitas de indivíduos que muitas vezes partilham de experiências em comum. Então, na reparação coletiva, ocorre a reunião de espíritos que cometeram delitos de uma determinada natureza, para um determinado tempo e local, onde possam resgatar seus débitos e pacificar suas consciências. Aí uma ressalva, né? Não quer dizer que num acidente, que num evento, que numa morte coletiva, todos aqueles espíritos tinham o mesmo tipo de débito, estão pagando por aquele débito em comum. A gente não pode pensar dessa forma. Porque a gente sabe que existem espíritos missionários, espíritos de altíssima envergadura, que às vezes passam por mortes muito dolorosas, difíceis, mas eles vêm para nos ensinar. São provas, mas são missões que esses espíritos... Exemplos para nós. Nós temos muitos aí. Eu lembro que naquele terremoto que teve lá no Haiti, há muitos anos atrás, né? Eram milhares de pessoas. E uma dessas pessoas era agora eu vou ela estava ligada à Igreja Católica. Ela era irmã daquele Dom Lorscheider, né? Era catarinense, uma pessoa que viajava o mundo para atender as comunidades, fazer o bem, exemplo de caridade. E de repente ela estava no Haiti, numa missão de socorro lá. O Haiti é um país muito pobre, muito violento. E ela estava nessa missão de socorro, levando alimentos, levando remédios para aquele povo. E de repente ocorreu o terremoto. E ela foi uma das vítimas, das milhares de vítimas. Então, assim, há muitos exemplos. A gente não pode generalizar, dizer, olha, desencarnou dessa forma é porque cometeu. Nós temos que ter cuidado, né? Prudência para não cometer injustiças, fazer julgamentos precipitados. Mas, de uma forma geral, a gente pode entender que nessas reparações coletivas, sim, muitas vezes se reúnem espíritos que praticaram delitos daquela natureza. Então, nesses eventos, né, sanguinários, assassinatos, massacres, muitas vezes foram reunidos espíritos que também estavam relacionados a massacres do passado, em outras vidas. E aí, eles escolheram passar por uma reparação coletiva, uma morte coletiva. Porque era interessante, às vezes nós vamos ver séculos depois, algo que ficou lá do passado, séculos atrás, que vai ser reparado agora, passar por uma prova onde eles vão quitar as suas dívidas, seus erros, massacres que foram cometidos, violência que foi cometida. E aí Zilda, desculpa, Pastoral da Criança, exatamente. Então, não vamos generalizar, mas via de regra nós podemos considerar
que nesses casos, né, as pessoas foram reunidas porque resgatam débitos em comum. Vamos trazer aqui um caso muito conhecido, está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, né? Então, alguns desses eventos, a literatura espírita, né, os próprios espíritos vêm nos mostrar, através da psicografia, de que forma estavam relacionados a eventos do passado, mostrando a justiça divina. Então, lá no livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, espírito, ele vai contar que no ano 177 depois de Cristo, lá no Império Romano, onde hoje é a França, né, cidade de Lyon, foi organizado um espetáculo, né, para deleite, né, dos romanos, né, daqueles habitantes ali. Eles reuniram, durante a noite, eles saíram perseguindo os cristãos da cidade, né, dos campos, e reuniram 1000 pessoas, principalmente mulheres e crianças. E no dia seguinte, eles imaginavam um método, como que eles iam matar, assassinar esses cristãos. Então eles colocaram esses cristãos entre toras, né, de madeira, atearam fogo e depois soltaram animais, né, bois, cavalos em alta velocidade para pisotear aqueles cristãos. E eles se deleitavam lá no circo, né, imaginando que eles eram poderosos, donos do mundo, que nada iria acontecer. Então isso aconteceu em Humberto de Campos, ele narra assim de uma forma muito emocionada, né, muito bonita, esse ocorrido. Séculos depois, 18 séculos depois, 1961, o que aconteceu? Na cidade de Niterói, houve uma apresentação, né, o circo americano, se não me engano, o nome do circo. Um dia de domingo, né, centenas de pessoas, crianças, ali, né, no circo. De repente, o fogo começa. E não dá tempo de... poucos conseguiram, né, escapar, porque naquela confusão, né, você nem sabe para que lado correr. A fumaça, os pisoteios, as pessoas tentando fugir, uma passando por cima da outra, é muito difícil sobreviver. Então, aproximadamente 300 pessoas morreram nesse incêndio na cidade de Niterói, em 1961. E Humberto de Campos vai relacionar, dizer que muitos desses que estavam presentes nesse espetáculo, lá no circo, eram aqueles romanos do passado. Olha só, 18 séculos depois, eles foram reunidos naquele momento para que pudessem expiar aquela gravíssima, né, delito do passado. Isso. Então, aí diz, era necessário que eles passassem por isso? Não. Eles tiveram 18 séculos, né, para se redimir. Mas, em algum momento, né, a justiça... era necessário que eles passassem por essa prova. Tem também um evento que eu considero, né, assim, existem similaridades que apontam para essa relação. Vocês lembram, né, daquele incêndio lá na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, onde também faleceram, né, algumas centenas de pessoas. E depois disso, algumas dessas que faleceram vieram psicografias relacionando esse evento com um evento não tão distante, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Os alemães, eles perseguiram os judeus, levavam os judeus até as câmaras de gás, lá eles eram asfixiados e depois incinerados os corpos. Então, milhões de pessoas morreram dessa forma, né? Um dos piores capítulos, né, da história da humanidade. E aí, aproximadamente 80 anos depois, acontece esse incêndio. E olha só que coincidência. No mesmo dia, o incêndio ocorreu no mesmo dia em que era comemorado o Dia Internacional
do Holocausto, em memória das vítimas do Holocausto. Que coisa incrível, né? Parece que eles marcaram, olha, vai acontecer para que fique registrado. E o gás quando começou o incêndio lá na boate, o gás que se desprendeu, interessante, né? Era um tipo de isopor, né? Acústico. E quando começou a queimar, exalou um gás. E esse gás era exatamente o mesmo gás que era usado pelos nazistas, né? Aquelas pessoas que mataram os judeus. Mais uma coincidência, entre aspas, né? Então, para a gente meditar. Não que nós estejamos aqui condenando ninguém, quem somos nós. É para a gente entender como que a justiça divina vai reunir, né, aqueles que precisam passar por determinadas provas. Então o Chico, né, na verdade, eu acho que é Chico Xavier pede passagem esse livro. Ele diz o seguinte: às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em favor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas reunindo-nos uns com os outros, quando estamos acompliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é formada de justiça e de misericórdia. Olha só, né? Então, a lei divina vai reunir. Como será que se reúnem como será que é a programação, né, para reunir essas pessoas? Eu li que isso tudo está relacionado a atrações energéticas, né, que estão além da nossa capacidade de entender, mas de alguma maneira existe uma atração a determinados locais, a determinados momentos, pessoas vão se reunindo, parece que é um magnetismo, que independe, né, independe das coisas físicas, é algo assim que está no nível espiritual, e aí elas vão se reunindo naqueles locais para passar por determinadas provas, resgatar suas dívidas, né, de forma coletiva. Isso. 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 Sempre nós temos a oportunidade, né, de mudar o nosso caminho e evitar, né, no final, essas consequências. Mas uma questão interessante é a seguinte: o que acontece com esses espíritos que passam por esses desencarnes coletivos, né, esses incêndios, esses tsunamis? Tá? Então eles são recolhidos, né, pelas equipes de socorro. Por estarem relacionados a experiências evolutivas, o desencarne coletivo é previsto por entidades benfeitoras espirituais que acolhem os desencarnantes imediatamente, muitas vezes em postos de socorro, por eles montados através da vontade e pensamento na própria região da catástrofe ou desastre. Em nosso lar, né, a André Luiz relata no episódio quando dá início, né, à Segunda Guerra Mundial, eles já sabiam antecipadamente o que ia acontecer. Então eles começam já a se preparar, as equipes socorristas se mobilizando para ir atender aqueles que estavam desencarnando. Eles sabiam que eram milhares de pessoas que iam desencarnar. Então já tinham essa consciência, já iam preparados para socorrer. Porém, mesmo que o desencarne coletivo ocorra identicamente para todos, individualmente, a situação dos traumas e do despertar no outro plano dependerá da evolução de cada um. Então, não é porque aquelas centenas desencarnaram ali de forma coletiva que elas vão receber o mesmo tratamento, o mesmo socorro, porque cada um tem a sua individualidade. E uns ainda nem estão em condições de serem socorridos imediatamente. Porque precisa haver a vontade, né, o desejo, a sintonia no momento do desencarne. Se a pessoa está ali apavorada, desesperada, se ela está
com raiva, com ódio, ela não vai conseguir sintonizar com a ajuda, por mais que os benfeitores queiram. Então, nem todos que vão estar nessa condição vão ser resgatados, né, socorridos da mesma forma, depende da evolução de cada um. O socorro é distribuído indistintamente, contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos, a morte é diferente para cada um. No momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhe dizem respeito. Então, pelo Espírito André Luiz, no livro Ação e Reação. Então, até para fazer o desligamento do corpo, é preciso ter mérito e condições. A equipe vai lá pronta para atender, mas a pessoa está ali ligada ao corpo ainda, com a sua consciência ligada às coisas materiais. Não aceita ajuda, está revoltado. Não vai conseguir. Enquanto ele não superar aquela situação, ele não vai conseguir ser atendido, por mais que as equipes queiram, né? Então tudo tem o seu momento. A gente sabe que alguns espíritos passam muito tempo ainda presos, né, ligados à matéria, aí em regiões, né, de sofrimento. Mas assim, é falta de bondade de Deus? Não, é uma escolha também, é um livre-arbítrio do espírito. Quando ele elevar o seu pensamento, quando ele se arrepender, quando ele fizer uma prece, quando ele buscar ajuda, ele vai receber ajuda no tempo certo, né? Continuando, as entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Então esses eventos também, além da dor dos que partem, fica a dor dos que ficam, né? Permanece a dor dos que ficam, da família, dos parentes. Então tem quadros assim muito dolorosos, né? Pessoas que perdem a família inteira, de uma hora para outra. E aí, como justificar isso? Então, aquele que fica também fazia parte daquele grupo, daqueles débitos, né? Compartilhava daqueles débitos, precisava passar também por essa prova, só que do lado de cá, né? Do lado material. Então, aí a pessoa diz, mas puxa, por que aconteceu comigo, né? Uma situação em que um desencarne, família, parentes, amigos, né? Quanta dor, quanto sofrimento. Mas às vezes, lá no passado, aquela pessoa também foi responsável, pode ter sido responsável por causar o sofrimento numa família, né? Dizimar uma família, quem sabe. Então a gente, por um lado, a gente não deve julgar de forma alguma. Mas por outro lado, a gente tem que entender que isso não é a parte da justiça divina. Pelo contrário, é o cumprimento da justiça divina. Muito bem, então nós estamos passando aqui no nosso planeta, né? Eu não acho que hoje em dia nós tenhamos mais calamidades, mais tragédias do que no passado. Eu não acho, considerando que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, né? Então, a gente às vezes tem essa aparência, mas está acontecendo tanta morte, tanto acidente, tanto isso, tanto aquilo, mas a gente tem que entender que a população hoje é muito superior à do passado, né? São 8 bilhões. E também tem um outro aspecto, a tecnologia. Hoje acontece um evento, né? Um terremoto lá na China, em questão de segundos aqui nós já estamos sabendo. Qualquer parte do mundo hoje nós recebemos essas informações. Olha,
teve um terremoto não sei aonde, teve um navio que afundou não sei o lugar. A todo momento nós ficamos sendo bombardeados por essas notícias. E às vezes a gente, com isso, imagina que não, que está acontecendo calamidades em toda parte, em toda época, mas não, eu não considero dessa forma. Mas nós sabemos também que nós estamos passando por uma transição planetária. Então a Terra está mudando, os habitantes vão mudar, né? Nova humanidade. E isso pode implicar em alterações no nosso meio físico, pode aumentar o número de fenômenos da natureza, às vezes por nossa própria culpa, né? Própria questão aí do aquecimento global. Então, casa em reforma, calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas. Apesar disso, os quadros do mundo moderno não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade. Achamo-nos em plena via de burilamento e progresso. Tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Então está no livro Chico Xavier Pede Licença. Então, mesmo que tivesse acontecendo essas calamidades, a gente tem que entender que faz parte de um processo de renovação, burilamento, que a Terra precisa passar. Vai ter que desencarnar a humanidade inteira para ter essa mudança? Talvez não, né? A gente não sabe, as coisas às vezes acontecem de forma natural. As gerações vão se sucedendo, os espíritos vão reencarnando, às vezes espíritos com mais evolução, e a própria Terra vai se transformando gradualmente. Ou seja, não é preciso catástrofes, tragédias, mortes coletivas em grande escala para haver essa transformação. O próprio dia a dia já vai oferecendo condições para que a Terra se transforme, para que essa transição se verifique, né? Acho que está na hora, né? A gente vai se estender muito. Então, pessoal, o objetivo então é relacionar, né, esses eventos, né, essas calamidades, esses desencarnes coletivos, com a ideia de que tudo é natural. Tudo é natural e que tudo precisa de renovação. É a lei de destruição, a lei de progresso e a lei de ação e reação juntas. Então nós, como espíritas, vamos entender isso, não vamos julgar ninguém, vamos apenas compreender que os mecanismos de Deus são perfeitos. Então, vamos amparar, vamos esclarecer que a morte, que nós sabemos, é apenas uma passagem. É só retirar uma vestimenta que não nos serve mais, uma vestimenta que já deu a seu tempo de uso, seja de uma forma, uma morte natural, seja de uma morte acidental, tudo é oportunidade, aprendizado, né? Então vamos aprender com essas lições, às vezes dolorosas, mas que às vezes são necessárias para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. Bom, muito obrigado. Agradecer ao Rodrigo, tema muito interessante, né? Ninguém quer desencarnar, mas a gente tem curiosidade, né? De conversar sobre desencarnação, sobre desencarnes coletivas, né? Então, na próxima quinta-feira, eu convido vocês para se fazerem presentes. O tema vai ser Jesus, o Pão da Vida, e vai ser conduzido pela Silvia Cristina, tá? Nós não temos o costume de aplaudir, mas você merece aplausos, viu, Rodrigo? Né? Tem uma mãe orgulhosa ali, que eu vou chamar para fazer nossa prece final. E depois nós temos o passe, viu? Pois é, eu queria ter um filho assim, ó. Ó, gente, rapidinho, eu gostei muito, né? Porque são coisas que a gente pensava que já sabia, mas sempre algumas coisas, né? E uma coisa que ficou assim bem clara aí no estudo
é que nem sempre, por exemplo, aquelas 300 pessoas, aquelas 400, elas sofreram, né, ou praticaram um delito juntas. Não, às vezes em épocas diferentes. Então junta, né? Uma há 2000 anos atrás, outra só há 50 anos atrás, outras até na mesma reencarnação, não sei. Mas o importante é que a lei do retorno, ela vem, né? Agora, uma coisa interessante, cadê Luiz Alberto? Não está aqui hoje não, né? Nós estávamos numa reunião mediúnica e apareceu um espírito feminino, com muito medo, que foi resgatado ainda lá né, dos judeus. Do Holocausto. E aí, o Luiz Alberto estava, né, esclarecendo, né, estava atendendo, e ela estava, né, com a roupa desgrenhada, já pensou tantos anos, né? Assim, quase enlouquecida, e ele tentando harmonizar, e disse, não, olha, vamos, aqui tem uma enfermeira, está chamando, você vai tomar um banho. Quando disse isso, aí o espírito disse, não, banho não. Aí eu estava meio esquecida, né, pela idade. Aí depois eu perguntei, Érica, por que aquela reação? Eu disse, mãe, porque ninguém dizia, você vai ver vai agora para uma câmara, para, né? Não, dizia isso. Não, vocês vão tomar um banho. Já estavam há muito tempo presos, doidos por uma água fresca, um banho. Então, vocês vejam, né? Como ficou esse trauma. Banho não. E eu fiquei assim, analisando o sofrimento, né, daquele filho. Mas nós temos muito que agradecer, isso faz parte da vida, o espírito é imortal, né? E temos um Pai muito bondoso. Pode pagar, Ritinha. Elevemos, portanto, nosso pensamento a Jesus, que também está atravessando, está olhando as dores que estão acontecendo no mundo, e Ele está atento. E ele não é um sofrimento como o nosso, mas ele não deixa de sofrer também em ver que nem precisava a gente ter esse resgate se a nossa evolução fosse bem maior. Querido amigo, nós estamos aqui relembrando as leis da vida, da justiça, da caridade e do amor, como nos fala o livro dos Espíritos. E nós queremos te agradecer, sabendo, entretanto, que quanto mais nós temos informações, quanto mais nós sabemos, mais também nos será cobrado. Por isso, Senhor, dá-nos força, dá-nos discernimento, dá-nos humildade, dá-nos aceitação, na certeza de que nós nunca vamos morrer e estamos progredindo sempre. Abençoa todos os que estão aqui, abençoa toda a população encarnada do nosso planeta e a desencarnada também. E sobre nós, na sua bênção, possamos te agradecer e pedir, permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja.